Sejam bem-vindos à nossa quarta live da série A Vida que Habita o Design. Nós vamos iniciar hoje, então, essa edição que é bem especial, né? Que tem como tema Design Vivo e Biomimética. Biomimética, que é uma palavra que nem todo mundo conhece, mas é um assunto super interessante que me interessa muito e tem tudo a ver, então, com esse conceito de design vivo que a Nectar se propõe a abordar nessa série de lives que a gente está fazendo. E a gente chamou uma convidada bem especial para falar com a gente nessa edição, que é a Giane Broco. A Giane, que é fundadora e CEO da Amazo Bio, que é uma consultoria né, no assunto de biomimética. A Giane é super especializada no assunto. Ela é formada em Engenharia de Produção e Sistemas pela Unicinos. Ela é certificada especialista em biomimética nos Estados Unidos e ela foi pioneira a trazer a biomimética, né, para o Brasil. Foi uma das 100 primeiras pessoas no mundo a se certificar especialista em biomimética. Então, a Giane tem total condições de abordar esse tema com a gente hoje. Ela combina, né, todo o conhecimento que ela tem de engenharia com a paixão que ela tem pela natureza para abordar esse assunto e trazer essa consultoria da Amazo Bio, então, para as empresas que querem inovar através dessa observação de processos naturais. Ela também realiza consultorias e workshops e palestras, né, em eventos como TEDx, Creative Mornings. Oi, Jane. Olá, tudo bom, Paula? Olá, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui contigo, Paula. É Muito grata pelo teu convite. um É muito prazer te especial, receber. A gente não se via faz tempo, né? Eu é conheci a verdade. Giane num curso da Perestroika em 2015. Eu sempre gostei muito do assunto biomimética, sempre me interessei. E acho que as primeiras vezes que eu tive contato com esse assunto foi na época ainda que a Nectar começou, em 2004. Mas quando eu soube que a Perestroika estava trazendo um curso sobre esse tema, eu fui correndo me inscrever. E foi um prazer, assim, ter participado desse curso com a Giane como professora e aprendi bastante sobre o tema. E agora, muito legal poder trazer ela aqui para compartilhar com a gente um pouco desse conhecimento, né, de biomimética. Bom, fico muito feliz, Paula. Foi muito especial aquele curso da Perestroika. Foi o primeiro curso do Brasil, Ah, é? de Não sabia? biomimética. Uhum. Que Então foi bacana. realmente um projeto bem inovador, assim, para a época. E então sinta-se também pioneira em ser aluna no Agora Brasil. me senti pioneira também. Super à Mas foi, frente do tempo, olhando já para a biomimética, né? Então, e foi muito bacana. Eu me lembro que tinha atividades práticas, né? Tinha toda a parte teórica e também a parte prática que a gente pôde desenvolver, né? E me deu um aprofundamento um pouco maior sobre esse tema, que é muito interessante, né? Então, para a gente começar a falar sobre esse tema, eu vou te fazer uma primeira pergunta que a gente está fazendo para todo mundo que está participando dessa série, né, de lives que a gente chamou de A Vida que Habita o Design. que eu amei o nome, by the way. Desculpa te interromper, mas ficou muito linda. E qual foi a primeira coisa que te veio à cabeça quando tu escutou essa nossa expressão que a gente está usando nos nomes das lives, né, que é design vivo? O que que isso soou para ti, assim, como uma expressão, né? Para mim, como expressão, traz justamente essa potência do que é a vida, né, Paula? Que a vida é a fonte de criação, então me remete muito a Gaia, né? A tudo que é gerador, que é criador. Eu acho que o design ele tá muito nesse lugar do útero, né? Que dá a vida. E Gaia dá a vida a todos nós que somos seus organismos vivos que habitamos este planeta, né? Então nossas empresas são instituições vivas, feitas por seres vivos. Então, para mim, faz muito sentido falar de design vivo, né? Falar de vida quando a gente fala de criação. Uhum. Então, muito potente, achei muito lindo. Legal. E então eu queria que tu explicasse para o pessoal, né, que não está ambientado com esse termo, não conhece, né, ou é a primeira vez que escutou ou escutou muito pouco sobre isso, né, o que que é a biomimética, né, e qual a relação que tu enxerga entre essa ciência, porque na verdade é uma ciência, né,
com o design especificamente, né? Uhum. A Biomimética, para fazer uma introdução rápida, assim, um tweet é a inovação inspirada pela natureza. Ela vem do grego bios, que é vida, e mimesis, que é imitação. Então, é uma imitação consciente da genialidade dos processos, né, da inteligência dos organismos naturais. E aí a gente tem um benchmark incrível, né, Paula, de 3,8 bilhões de anos de experiência aí, é um laboratório gratuito que todo mundo tem acesso. E em relação ao design, é muito legal da gente falar porque a biomimética facilmente a gente consegue associá-la ao design, né? Justamente desse ponto de criação. Então a natureza, ela é a grande engenheira, ela é a grande designer de tudo que existe, né? Então desde materiais até os produtos que ela nos oferece. Então é meio óbvio quando a gente pensa num design vivo, quando a gente pensa num design eficiente e eficaz, a gente olhar para quem faz tudo que faz de uma maneira eficiente e de uma maneira eficaz, né? Então se a gente quer melhorar os produtos que a gente faz e fazer com que a nossa empresa exista no longo prazo, para quem que a gente vai olhar? Para quem já faz Sim, isso há mais tempo e para quem já faz isso da maneira certa, né? Há bilhões sim, de anos. há bilhões de anos. Então, assim, o design e a biomimética é um dos links mais fáceis que a gente tem para fazer rápido de associação. Inclusive a metodologia, e aí tu conheceu quando tu fizeste o curso, né, Uhum. Paula? Do Biomimicry Thinking, aí até agora isso tu pode, inclusive, complementar, talvez até com mais propriedade. Conversa muito com o design thinking, né? Então, Uhum. assim, a metodologia, inclusive, ela tem uma relação muito complementar. Então, assim, a Uhum. gente realmente vê muita sinergia do design com a biomimética, né? O design biomimético eu entendo como realmente um design que é o que vem para a gente fazer as empresas do futuro existirem no presente. Concordo contigo e acho que é do ser humano aprender por imitação, né? Eu acho que pelo exemplo e procurando imitar, né, coisas que existem ou que deram certo, né? Então, procurar essa inspiração, né, e imitar a natureza me parece que faz todo sentido, né? Que tem toda essa sabedoria aí de bilhões de anos, como tu falou. Tu poderia nos citar alguns cases, né, para quem também não conhece muito, né, sobre essa ciência, sobre o estudo, sobre a pesquisa, né, alguns cases de onde a biomimética foi aplicada em projetos de design e ela fez a diferença, né, nos resultados alcançados. Claro, a gente tem várias áreas que utilizam a biomimética. Acho que é legal a gente trazer, Paula, para que as pessoas possam entender que a biomimética Uhum. ela é muito ampla aplicação, tá? Então, assim, a gente pode olhar desde o trem-bala do Japão, né, o Shinkansen, que ele foi inspirado no bico do martim pescador, que é um pássaro. Então, o trem se tornou mais eficiente, não causa tanta poluição sonora e por isso pode ser colocado no meio de uma cidade. Então, assim, a gente vê um projeto que é, né, de alta tecnologia, super engenharia. A gente tem a roupa da Speedo, né, da natação, que foi inspirada na pele do tubarão, então isso trouxe melhores resultados para o Phelps como atleta. Ele já é um atleta excelente, mas ele se destacou ainda mais porque a roupa reproduzia a nanoestrutura da pele do tubarão, então a nanoestrutura da pele do tubarão reproduzida na parte têxtil dessa roupa, o que faz com que ao nadar ele tenha menos atrito com a água. Então ele tem maior desenvoltura quando ele está nadando, né? Isso traz vantagens para ele. A gente tem na parte de branding, então, quando a gente olha para como que a nossa marca pode se comunicar, né, de uma maneira mais eficiente, a gente também pode olhar para a natureza e a gente olha muito para essa questão da integridade da marca, né, Paula, de como ela comunica o que ela é Uhum. e aquilo que ela realmente faz. Então, é uma coisa que eu bato muito nessa tecla. Então, a gente tem aí Patagônia sendo um dos brands mais incríveis, né? Do que é uma marca que trabalha de verdade com sustentabilidade, que utiliza materiais de forma consciente, logística reversa de uma forma consciente e que consegue comunicar isso de uma maneira muito eficiente. Então, desde o logo até as cores, até o posicionamento, as ações que faz, assim, gerar comunidade, né? Lembrar que na natureza tudo existe como um ecossistema. Então, sempre a gente vai falar de comunidade.
como que uma marca no seu branding pode abordar ainda de uma maneira ainda mais integral tudo isso, né? Falando também sobre esse ponto de geração de comunidade. Então, assim, estabelecer essa verdade dentro daquilo que a marca realmente faz é realmente, assim, essencial, né? Então, o meu conselho, inclusive, é que as marcas que querem comunicar melhor essa parte de branding, de cores, de tudo, que elas não queiram ser verdes, porque ai, verde tá na moda, sabe? Mas elas podem ser rosa, ser azul, ser lilás, ser da cor que quiser, ser marrom, desde que elas façam aquilo que elas fazem. Então, não. Eu acredito, e aí, né, Paula, vocês trabalham diariamente com essa questão, eu acho que a gente já pode, inclusive, quebrar essa parte do verde associada necessariamente, porque a natureza é tão colorida. Sim, tem, né? Todas as então, cores, né? Tem todas as cores, então não vamos nos apegar a uma cor só, mas vamos nos comprometer a nos olharmos no espelho, ver quais são as incoerências que a nossa marca pode estar tendo interna e externamente, e aí sim trabalhar nesses pontos diante daquilo que a gente pode fazer agora para que a nossa marca se torne uma marca mais consciente, mais sustentável de uma maneira integral, né? E mais relevante até, eu acho, né? Porque 100%. Não adianta tu querer ter um selo verde só por ter um selo verde, sustentabilidade, né? Mas a tua marca não se preocupar com a relevância realmente daquilo que ela está propondo, né? Do discurso dela. Perfeitamente. Porque essa questão da integridade, né? De tornar a tua verdade, a tua ação, é o que realmente vai trazer a diferença, é o que vai fazer a diferença. Porque hoje, dar um Google em qualquer marca para ver se o que ela diz que faz é realmente o que ela faz, é a coisa mais fácil do mundo. Então eu sempre defendo, até quando a gente trabalha com as empresas, comunica realmente aquilo que você está fazendo e diz que está disposto a seguir aprendendo para se tornar melhor. Eu acho que tem uma potência nesse lugar de vulnerabilidade, de entrega, que também traz mais confiança para quem está ali começando a ser parte desse sistema, desse ecossistema da tua marca, né? E claro que um bom design, uma boa comunicação, os princípios da vida integrados, né? Que é uma das ferramentas da Biomimética, integrar, que inclusive a Nectar traz, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, Paula? Mas esses princípios da vida integrados, também nos valores da marca, eu acho que tudo isso vai construindo um branding que de fato a torna mais relevante, mais consciente e mais diferenciada, né? Eu não sei se tu quer que eu traga mais algum exemplo, mais alguma coisa. Não, acho que tá ótimo por enquanto. Acho que tá ótimo. A gente na Nectar sempre buscou essa inspiração na natureza, né? Eu até trouxe alguns exemplos para ti, para a gente poder abrir essa conversa. O próprio nome Nectar foi inspirado na natureza, né? A gente quis trazer essa associação de que assim como o néctar na natureza alimenta várias espécies, e as plantas, inclusive, elas têm toda uma lógica própria de comunicação, né? Cada flor tem uma cor que atrai um tipo de espécie que se alimenta daquela espécie. Então, tudo isso é código que a natureza cria, que é perfeito, que é design. Cada flor é um design, se a gente for pensar, muito apropriado e que tem todo um código de comunicação, de logística, né, pensado para atrair o público que se alimenta dela, que no caso são as espécies, os animais, né? Além disso, né, essas espécies que se alimentam dessas flores, muitas ainda participam de um processo de polinização, ou seja, eles são fundamentais para espalhar, né, pólen e trazer mais vida, né? Então, essa inspiração de que o design pode ser uma ferramenta que alimenta espécies, que faz elas crescerem e que ainda poliniza, né, ações e mais prosperidade, enfim, foi uma associação que a gente fez. Não deixa de ser uma leitura biomimética num case de marca, né, de design. Não sei como tu enxerga essa, também se tu tem alguma referência, né, com relação às flores, ou esse sistema da polinização, enfim, como analogia e biomimética. Eu gosto muito de olhar para as flores, elas são responsáveis
pelo mix de DNA que a gente fala, né? Quando a gente olha para como a vida surgiu. Então, quando a gente fala de polinizar, de trocar ideias, de criar, de gerar mais vida, olhar para as flores realmente faz muito sentido. Elas realmente são precursoras nesse sentido, né? Então, elas têm sempre um potencial de algo, né, Paulo? Acho que isso, quando a gente pensa na semente, ela não é uma flor, ela tem potencial de flor. E aí, se você nutrir e cuidar, ela vira flor. E acho que toda marca, ela tem o potencial de algo, né? Ela é essa Maravilhoso, é. semente. E aí, de repente, conforme você vai cuidando, nutrindo, criando, ela se torna essa flor, né? Então, ela se torna esse néctar que pode depois gerar mais vida, alimentar mais flores, alimentar mais empresas. Então, sim, faz muito sentido a gente olhar para as flores como essa forma de polinizar no sentido de trocar ideias, né? De alimentar mais organismos vivos, mais empresas, mais pessoas. Então, acho que vocês acertaram 100% no nome e na analogia que vocês fizeram ao escolher ele, né? Sim. A gente também procura outros recursos, assim, né? De estudar e de olhar para a natureza. Eu acho que todo mundo acaba fazendo isso naturalmente, né? Principalmente quem tem bichinhos. Tipo, eu tenho 2 gatas, então, seguido eu me pego aprendendo coisas com elas da vida, do dia a dia, assim, né? Mas a gente também tentou se inspirar com relação à nossa metodologia. E aí a gente olhou para um processo da natureza que é muito inteligente, que é o da fotossíntese. E o processo da fotossíntese, ele tem as suas etapas, né? Ele envolve muita química, claro, mas ele tem etapas, enfim, de absorção da luz, transformação daquela energia e sintetização até liberação em outra coisa, né? E a gente fez um paralelo do nosso processo de trabalho de design com essas etapas do processo da fotossíntese. Acredito que assim como a gente se inspirou na fotossíntese como uma nomenclatura de metodologia, tem outros negócios que podem se inspirar em processos da natureza, inclusive para design de serviços, né? Não só para produto, porque eu acho que o produto é o mais fácil da gente enxergar, como tu falou, né? Tem o velcro, né? É um dos mais famosos, eu acho, exemplos, que é inspirado, né? Até se tu quiser falar um pouquinho sobre esse case, porque eu sei que é um dos mais, né, conhecidos, assim. Mas eu acho que nos materiais e no produto é mais fácil da gente enxergar essa inspiração, né? Mas no design de serviços, isso também é total possível, né? E até no desenho de cidades, né? Uma vez me falaram que tinha um projeto que se inspirava na composição dos corais, né, submarinos, para pensar em desenho de cidades, né, que eu acho super interessante. E outra área que eu acho que a gente pensa muito é embalagem. Nas embalagens, eu acho que daí existe uma preocupação ainda maior de como a gente pode se inspirar na natureza para pensar numa embalagem, porque geralmente a embalagem é associada a lixo, né? A gente ainda não sabe como fazer embalagens totalmente sustentáveis, né, inspiradas na natureza. Não sei se tu tem algum case. Tem. Paula, é bem legal tu ter trazido essa parte dos serviços. Eu já vou entrar na parte de embalagens. Eu acho que é importante a gente falar, porque quando a gente fala, seja de uma empresa, seja de uma cidade, a gente está falando sempre de locais onde existe vida. E se existe vida, existe possibilidade da gente olhar para aquele ecossistema de uma maneira mais consciente dos impactos que a gente está causando ali, realmente impacto sistêmico, né? Por quê? Porque um organismo vivo depende do outro. Então, se cada um exercer sua função com maestria, a gente provavelmente não vai esgotar a vida, a gente vai gerar mais vida. Fazendo escolhas mais certas também, né? Na forma de consumir, de processar, de produzir, enfim, são vários pontos que a gente precisa olhar. Então, hoje, inclusive, a gente tem, né, um programa na Amazul, que é o Empresa como Florestas, né? Empresas como ecossistemas vivos. Então, a gente aplica indicadores ambientais industriais, onde a gente mede essa qualidade
de sustentabilidade, qualidade e sustentabilidade dentro de uma empresa, olhando sempre para todos os pilares de sustentabilidade, né? Para o pilar social, financeiro e ambiental. Então, faz muito sentido a gente pensar dessa forma quando a gente fala em cidades como florestas, né? Empresas como florestas. E isso é muito potente, porque a gente começa a ter muito mais consciência da função que estamos exercendo dentro desse ecossistema, sabe? Então, os corais, eles têm uma função muito legal de colaboração, de troca de nutrientes, de como que eles oferecem abrigo, e como que eles alimentam as outras espécies. Então, tem toda uma função de distribuição desses corais, que inclusive na forma mesmo de olhar, quando a gente olha para os corais, a gente consegue associar rapidamente com prédios e casas em uma cidade. Então, a analogia ela vem de diversas formas, desde uma forma muito mais no sentido da gente olhar distribuição, né, de funções, quanto na forma, inclusive, das formas ali, onde a gente pode ver mais claramente uma arquitetura biofílica e tudo mais. Então, assim, realmente o céu é o limite, na forma que a gente pode se inspirar quando a gente olha para a natureza. É legal falar que sempre que a gente vai criar um projeto olhando para a natureza como mentora, a gente vai perguntar o que a natureza faria aqui. Então, essa é a pergunta-chave para qualquer coisa que a gente queira criar, que a gente queira fazer. Quando a gente pergunta o que a natureza faria aqui e começa a elencar quais os organismos que nos respondem essa pergunta, a gente começa a descobrir uma infinidade de possibilidades, de inspirações que a gente pode ter. Não sei o que houve aqui, deu um problema. Eu vi que deu uma travada. Agora eu não sei até que parte o pessoal te ouviu. Pois é, eu estava falando das embalagens, né? E de como a natureza... A gente pode perguntar para a natureza como que ela cria embalagens. Acho que foi a partir dali que deu uma travada, então eu vou partir daqui, Paula. Se a gente perguntar como a natureza ela cria embalagens, né? Talvez ela não vai nos responder, obviamente, em embalagens da forma que a gente entende que é embalagem. Mas a gente pode perguntar para ela como ela protege de fatores bióticos, de fatores abióticos. E a partir disso, bióticos são fatores que vão deteriorar esse produto, né? E abióticos são fatores externos, que não necessariamente sejam fatores vivos. Então, se a gente fazer só essa pergunta básica, a gente já começa a receber várias inspirações. Uma das minhas favoritas, Paula, que é, gente, qual a embalagem mais segura do mundo? Alguém se arrisca? Quem está nos escutando, alguém se arrisca? Qual a embalagem mais segura do mundo? Te arrisca, Paula? Vamos lá, pessoal. Quem é que quer chutar aí? Eu diria a banana, que é uma das mais faladas, né? Banana, que ainda mais... Gente, as pessoas estão tímidas, ó. Podem participar. Estão tímidas, Ó, o ovo, o Carlos falou. Mais segura, é isso. Vamos ver, Brito. Vai lá. Barriga. Ó, a Roberta chegou perto. O coco também é ótimo pra gente usar como referência. Vocês viram como rapidamente a gente já consegue ver vários organismos que nos inspiram? Então a gente já tem banana, laranja, barriga, coco, ovo. Todas essas embalagens são super referências no sentido de armazenar esses produtos, tá? A mais segura de todas é o útero. É o útero. Não existe embalagem mais segura e com melhor e que conserve melhor o organismo vivo que está ali dentro. Então, assim, olha que fantástico, né? A gente tem essas inspirações muito claras. Olha como foi rápido da gente começar a trazer inspirações de coisas que vêm da natureza, né? Para começar a se inspirar e perguntar como que essa solução funciona na natureza e como que a gente pode traduzir essa linguagem biológica para uma linguagem industrial, para uma linguagem de design, né? Então, a gente tem, dentro da metodologia da biomimética, que é o Biomimicry Thinking, a gente tem ferramentas para fazer isso, mas, gente, de uma maneira muito simples, a gente já pode olhar para isso como inspiração para começar a encontrar as nossas soluções, mesmo quem ainda nunca tenha ouvido ou aprendido a usar o Biomimicry Thinking, tá?
Mas é legal aprender, né? A Paula aprendeu. É, ótimo. Não, super bacana. Nunca tinha pensado assim na analogia do útero como embalagem, mas realmente, total inspiração, né? Total inspiração, né? A A banana já é uma. Natura... Ai, desculpa, Fala. pode falar. A banana já é um case mais conhecido, assim, a gente dentro das universidades já comenta mais sobre isso, né? Porque ela é super sustentável, ela protege bem, ela é fácil de abrir, né? Tu não precisa de nada para abrir. O coco, por exemplo, já é um desafio tu abrir um coco, né? Mas uma banana tu não precisa de nenhum instrumento para abrir, ela é super fácil de abrir e descarta e ela volta para a natureza sem gerar nenhum impacto, né? Então é uma embalagem super inteligente, mas o útero realmente é uma associação muito bacana. Não A tinha gente usa mais o pensado. útero para conservação, né, de alimentos e tudo mais, assim. Então, o ovo também, ele parece frágil, mas na verdade ele não é, né? Porque ele cumpre muito bem com a funcionalidade que ele exerce. Então, ele consegue ser seguro o suficiente, tanto para gerar uma vida, quanto para gerar o ovo, né, como alimento não fecundado, enfim. E se manter ali íntegro, né, o conteúdo pelo tempo de vida que ele tem. Então, a gente tem que aprender sobre a impermanência das coisas, né? A gente tem muito essa questão de para sempre. Gente, da natureza, nada é para sempre, tá? Tudo é ciclo, né? Tudo é cíclico e tudo é impermanente. Nós, inclusive, somos organismos cíclicos e impermanentes, ainda que a gente tenha um pouco de dificuldade de aceitar a nossa impermanência. E como exemplo de embalagens, eu acho bem legal trazer a Oca, que é uma empresa brasileira, né, Paula? É a Oca Bioembalagem, não sei se você já conhece. A Oca, ela utiliza o aipim, a casca do aipim. Aí tem outros nomes em outros estados, então me ajudem aí a macaxeira, aipim. Eu sei que tem vários nomes, né? Sim. Mas enfim, é a casca do aipim que eles processam, enfim, com produtos que são compostáveis e fazem potes e colheres e tudo, talheres, enfim, que são compostáveis no final de vida útil. Então, substitui o plástico, inclusive dá para comer. E eu tive fantástico, né? É muito legal. No último TEDx que eu dei, que foi o TEDx Passo Fundo, as embalagens das comidinhas eram com esse material da Oca, né? Com os potinhos eram feitos da Oca. E aí me desafiaram lá, está gravado, inclusive tem nos meus destaques, eu tô mordendo e comendo, potinho que tem gosto de tipo salgadinho, assim, sabe? Tipo Ai, que demais. É bem gostosinho, bem salgadinho, fica a dica aí. Então é isso, é a gente começar a olhar para a embalagem não como algo que vai gerar mais lixo, mas como algo que se reintegra no sistema. Porque na natureza não existe lixo. O lixo é um erro de design. Então, tudo que a gente tem hoje que é lixo é porque é um erro de design. Somos nós que criamos errado. Tudo na natureza volta para o sistema e retroalimenta esse sistema. Então, a folha que cai, ela volta para o solo, ela aduba o solo, ela gera outra vida. Né? A gente aqui começou a achar que o lixo é um lugar mágico, onde as coisas simplesmente desaparecem. Sim. Mas desaparece da nossa frente, não do planeta. No planeta demora anos para se decompor. Outra embalagem que é bem legal é da Ecovative, que é uma empresa americana que utiliza micélio, que é a raiz do cogumelo, e uma cola biodegradável, mais restos agrícolas, assim, de casquinhas e coisas assim de plantações agrícolas, e cria um material que substitui plástico e isopor, tá? Também, assim. E aí, além da a Oca, ela tem uma proposta parecida, mas a Ecovative é um material mais resistente. Hoje eles conseguem construir, inclusive, compensados de madeira, que parece madeira, né? Com esse material que vem do micélio, do cogumelo. E eles fazem embalagem para vinho, embalagem para computador. Gente, a IKEA e a Dell já estão fazendo parcerias com a Ecovative para que seus produtos cheguem com esse tipo de embalagem. Então, imagina, você compra um produto, um computador da Dell, e ele não vai vir embalado no isopor, que demora 500 anos para se compor. Ele vai vir embalado nesse material da Ecovative, que você pode depois enterrar no seu jardim ou num parque, enfim, porque aquilo ali é adubo. Os mais corajosos podem comer. Esse eu ainda não tive coragem de comer. Eu já visitei eles lá nos Estados Unidos. Eu tenho os materiais deles. Pena que não tá aqui perto.
Mas esse eu ainda não tive coragem de morder, o da Oca, sim, o da Oca eu indico. Esse, os corajosos, se tiverem coragem, façam isso e me contem como é que vai ao gosto. É demais Então, assim, isso, né? é muito legal. E não precisa se preocupar com se a criança, se o cachorro comeu sem querer, enfim, não gera lixo. Tudo é Uhum. cíclico, né? Tudo se reintegra no sistema. Então, a gente fala de economia regenerativa, economia circular, é isso. Onde que tá o cerne, né, disso? Quem já faz isso antes? A natureza. Mas com quem que a gente vai aprender a fazer isso também? Com a natureza, porque em essência a natureza já é circular, regenerativa e colaborativa, né, Paula? Então faz muito sentido a gente olhar para Faz ela se a muito gente quer sentido. melhorar os nossos produtos, os nossos Sim. designs. E eu acho muito legal, a gente está trazendo cada vez mais esse pensamento, né, e essas reflexões à tona. Eu vejo cada vez mais as marcas procurando isso, e como empresa de design, eu acho que a gente tem que colocar ali no nosso questionário de briefing básico, né? Tipo, eu acho que tem que fazer parte de todo o projeto que uma empresa de design pega, esse questionamento, né? Como eu torno isso mais próximo de um processo mais natural ou mais inspirado no que a natureza faria nesse caso, né? Eu achei muito legal a tua frase, bem impactante, né? De que a natureza ela tem todas as respostas para os nossos desafios. E o design ele lida com questões a todo momento, problemáticas a serem resolvidas, né? A gente está sempre projetando uma solução para uma questão, né? Então, por que não inserir sempre nos nossos raciocínios, né? Como a natureza faria para resolver esse problema que eu estou tentando encontrar uma solução. Então, acho muito bacana que cada vez mais gente tenha contato com esse pensamento, né? E adote essa pergunta no seu processo. Mas tinha uma outra pergunta aqui que era relacionada a uma forma de ver as marcas como organismos vivos, ou seja, dentro disso que a gente já falou, tu já estava falando aqui, né, de entender que tudo é impermanente, tudo acontece em ciclos, as marcas também, né, tem um ciclo de vida. Eu acho que entender as marcas como organismos vivos que nascem, crescem, se alimentam, ficam maduras, morrem, né, é entender também essa relação com as marcas de uma forma mais biomimética. Como é que tu enxerga essa relação, assim, né? Enfim, das marcas com esse ciclo de vida? É muito legal, porque a gente entende que a nossa marca, ela conta uma história, né? Fala, toda marca conta uma história. Então, quem você é nessa história que você está contando? Se você é vivo, você tem que estar constantemente se reinventando, porque senão, eventualmente, você vai deixar de fazer sentido. Então, como tudo na natureza integra desenvolvimento com crescimento, se adapta às mudanças, né? E evolui para se desenvolver, né? Para crescer. Então, o que a nossa marca precisa fazer para continuar existindo? Eventualmente, ela vai ter que se reinventar, né? Ela vai ter que talvez é que nada na natureza morre, né? É como se realmente virasse adubo para continuar existindo. Então ela vai se reinventar. Mas sim, se a gente entende a nossa marca como um organismo vivo, além de integrar princípios da vida, né, que são os princípios que regem os organismos que existem no longo prazo, uma das ferramentas da biomédica é essa, a gente vai ter que começar talvez a olhar para o nosso negócio entendendo como que a gente pode matar o nosso próprio negócio. Se a gente quer continuar existindo no longo prazo, a gente precisa saber o que mataria o meu negócio. Isso. Então começa a fazer isso e a partir faz o seu negócio renascer existindo dessa forma. Sabe? Vira adubo pro teu próprio negócio. Sim, é transformação, né? Tudo é energia e transformação. Como transformar essa energia é que eu acho que é o desafio, né, de quem gerencia uma marca. É a entropia, né? Entropia, que é o caos que parece que não vai dar lugar nenhum, mas é isso que gera vida. Então, eu acho que também a gente precisa ter até uma questão, falando de novo da impermanência, meio que desapegar, sabe? Porque se a gente ficar no comando e controle, a gente fica ainda num pensamento muito mecanicista e linear. E isso é muito limitador, né? Então, quanto mais a gente tiver integrar o pensamento biológico na nossa forma de entender os nossos negócios, melhor a gente vai conseguir, de fato, construir a base que sustenta as raízes do nosso negócio. E aí a gente permite, dentro desse pensamento cíclico biológico,
que a gente se reinvente constantemente. Sem que isso se torne um peso, mas que se torne realmente uma prática, que se torne algo natural. Uhum. Me lembro do curso, né? A gente tinha inclusive um material bem legal, gráfico, que eu tenho até hoje, o folderzinho. E a frase central do pensamento biomimético, né, é: a vida cria condições propícias para a vida, né? E a gente falava muito no curso, né? Isso tem que guiar todo o pensamento de projeto, né? Como o que eu estou fazendo vai criar condições propícias para outra vida, ou para a vida continuar, enfim. Acho que a gente já falou um pouco disso também, mas como tu acha que uma marca pode pensar se está criando condições, né, para a vida existir? É bem legal essa pergunta, Paula, porque esse é realmente o norte de tudo que a gente pensa quando a gente cria algo que tem um design biomimético, que tem uma engenharia biomimética, que tem uma forma de gestão, de liderança biomimética. E quando a gente olha para a natureza em si, a gente fala de gerar condições que criem mais vida, que propiciem mais vida. Então a gente fala de não esgotar a vida, de não criar algo que vai começar a fazer com que os outros organismos ao redor da gente não vão crescer também. E que a gente, eventualmente, em algum dado momento, também pare de crescer. Então, quando a gente começa a integrar esse pensamento de criar condições propícias à vida, a gente começa a alimentar nós, como organizações, nós, como sociedades, e todas as outras empresas que coexistem nesse ecossistema em que nós estamos inseridos. Consequentemente, pensamos nesse ecossistema e pensamos em seguir permitindo que a vida no planeta siga existindo. Uma coisa leva a outra, porque se a gente esgotar a vida do planeta, eventualmente vamos limitar a nossa existência e, consequentemente, a existência das nossas empresas. Então, entender que uma coisa está conectada, que é tudo interdependente, faz com que a gente assuma esse papel de criadores de mais vida. E aí é criadores de ambientes que permitam a gente desenvolver negócios saudáveis, né? Desenvolver inovação consciente, desenvolver uma sustentabilidade integral dentro da nossa empresa. Então, é a gente ter realmente esse olhar de criar mais vida, de dar oportunidade, de não esgotar os recursos naturais, isso é outra coisa, né? Assim, não... Porque assim, gente, a gente tem mania de falar, porque a gente tá matando todo o ecossistema, as árvores vão deixar de existir. Assim, as árvores, eventualmente, se a gente continuar, beleza, elas deixam de existir, ou o leopardo deixa de existir. Mas sabe quem que deixa de existir e não se reinventa nunca mais? Nós, como seres humanos. Porque nós temos um nível de adaptabilidade menor do que a maioria das espécies vivas. Então, a gente precisa da maioria dos recursos finitos que nós estamos esgotando no curto prazo. Então, essa consciência a gente também precisa ter. Então, o que a gente pode fazer para continuar gerando mais vida, sabe? Então, a construção do pensamento, ele precisa ser cíclico, né? Ele precisa ter esse lado do pensamento da linguagem biológica, que ela não é uma linguagem tão natural pra gente. Mas eu acho que agora, aos poucos, a gente está reconectando com ela. A gente está, eu tenho essa impressão também, bem otimista, assim, cada vez mais a gente tem falado muito sobre esse assunto. Eu acho que tem tudo a ver com a energia, né? Onde eu estou colocando a minha energia e se essa energia está gerando mais energia, né? Porque eu acho que falar sobre criar condições propícias para a vida é isso, né? Tipo, tu tem que colocar energia naquilo que gere mais energia, né? E mais vida. A gente costuma levar para os clientes uma pergunta que é: a sua marca é vital? Às vezes fica uma cara meio... O que tu quer dizer com isso? Né? Mas eu acho que é uma pergunta que faz pensar qualquer gestor de negócio, né? Quando a gente pergunta: a sua marca é vital, a gente quer entender. Tu acha que ela tem um propósito de existir, que faz diferença no mundo? Se ela terminasse hoje, quem é que sentiria falta dessa marca, né? Por que ela faria falta nesse ambiente que a gente vive no mundo, né? Perfeito. É bem legal perguntar isso, Paula, porque quando a gente fala das espécies, né? É isso que a gente olha. Então, assim, se a abelha deixa de existir, o que acontece no mundo? Vira um caos.
A maioria das espécies morrem, by the way, né? Das florestas e dos alimentos que a gente consome. Eu fiquei Então, chocada assim, que a maçã deixa de existir, porque maçã é 90% resultado da polinização das abelhas. é Então, chocante, né? maçã seria uma fruta que não existiria se as abelhas deixassem de existir, né? A maioria das flores não existiria. A Uhum. maioria dos alimentos, de frutos, meu, assim, realmente assustador quando a gente pensa. E aí, quando a gente quer entender a relevância da nossa empresa, faz muito sentido, né? A gente perguntar quão vital é o nosso negócio, né? E aí a gente não fala... E é muito legal a gente trazer também um olhar que, assim, né, Paula? Porque tem muito uma coisa idealizada, tipo, a minha empresa, ela tem que ter um propósito, ela tem que ter... Gente, Uhum. assim, não precisa que a sua Virou um empresa seja... jargão, né? Não precisa Propósito ser uma virou um coisa jargão. sensacional, assim, não é isso. É, tipo, minimamente você ter consciência dos processos que você executa e de como que isso impacta no ambiente, sabe? Assim, não é uma coisa... Não precisa ser uma coisa grandiosa, né? A gente associa muito assim... Ah, mas a minha empresa é familiar, ou a minha empresa é muito pequena para aplicar todos esses princípios. Isso está muito distante da minha realidade. Sim. Será? Tipo, comece com as pequenas coisas que você pode aplicar hoje, sabe? A formiga, ela Uhum. parece muito pequena, a abelha parece muito pequena, mas se elas deixam de existir, impactam de uma forma, assim, muito forte todo o ecossistema. E nós também, todas as outras espécies. Então, será que a sua empresa ela não é meio formiga e abelha e você está subestimando a capacidade dela? Entender o nosso papel, saber, né, o que a gente tem a acrescentar, eu acho que é muito importante. E como tu falou, pode ser pequeno, mas pode fazer uma grande diferença no todo, né? Então, acho que fazer essa avaliação é muito legal. Eu tenho uma pergunta aqui, mais curiosidade também, sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Onde a natureza nos deu um tapa na cara. E a gente recebeu um vírus que está mudando, né? Mudou o nosso modo de vida e transformou o nosso ano numa situação totalmente atípica. Então, de certa forma, um ensinamento da natureza para a gente. E eu queria saber o que tu acha que esse vírus está nos ensinando, assim, qual é o recado que ele está trazendo também para a gente olhar, né, sobre um olhar biomimético, né, que se inspira nas coisas que acontecem na natureza, né? O que tu enxerga, né, com essa referência? É legal que a gente tá num processo isso. Eu não tô romantizando o vírus, tá? Eu gosto sempre de falar isso porque não me interpretem mal, tá? Eu tô realmente olhando somente para uma parte positiva dentro de um cenário que é bastante complicado, bastante trágico. Então, se a gente for olhar realmente só no sentido do que a gente pode tirar de bom, e eu acho que isso é importante a gente fazer, porque em todas as situações que são muito negativas, se a gente puder colocar minimamente um olhar positivo e otimista e tentar extrair algo de bom, é o melhor que a gente pode fazer, né? Porque a situação, ela já aconteceu, ela já existe. Então, o que de bom eu posso aprender com isso? Então, acho que é esse o caminho que a gente está olhando agora, né, Paula? E aí, Isso. dentro deste cenário, o que eu posso aprender com tudo isso que fizeram comigo, né? Porque tem uma coisa que eu acho que é muito legal da gente falar, que a gente não é definido necessariamente pelo que fazem da gente, mas pelo que a gente faz com o que fizeram da gente, né? Então, o vírus é um pouco isso, assim, o que a gente vai fazer agora com o que fizeram com a gente? E esse vírus, eu acho que ele traz pra gente muita consciência da humanidade. A gente vai reumanizar o planeta, né? A gente vai renaturalizar o que já é natural. Então, a gente se reconecta com o natural. A gente entende que a natureza... A gente entende os danos que a gente está causando para a natureza, que muito dos comprometimentos negativos que a gente está causando vem desse lugar da gente não entender, a gente achar que a gente é os donos do mundo, e aí vem um vírus invisível, vai lá e nos simplesmente acaba com a gente, acaba com os nossos planos. Então a gente realmente ter mais humildade, né? Olhar para a natureza com mais respeito, olhar para a natureza com mais curiosidade, entender que existe uma sabedoria em cada um desses organismos. Quando a gente olha para esse momento, a gente está agora como se a gente estivesse num casulo, né? Nós éramos lagartas, todos nós como humanidades éramos os lagartas.
E aí nos colocaram num casulo, que é essa coisa de ficar em casa, né? Sei que agora já está mudando um pouco alguns preceitos, mas vamos olhar dessa forma. Então a gente teve esse período de isolamento. Como é que a lagarta fica quando ela vai virar borboleta? Ela se isola. E aí depois ela tem que sair desse casulo e dói para abrir as asas, porque ela não está acostumada com o mundo como ela vai encontrar agora. E ela nem está acostumada a poder voar, porque até então ela rastejava. Então a gente, neste momento, é convidados para que a gente coloque as nossas asas para fora quando preparados para sair desse casulo. O que aprendemos, o quanto nos desenvolvemos, o que refletimos sobre nós, sobre o mundo, sobre o que as nossas empresas estão fazendo. E aí a gente pode sair como borboleta, né? A gente pode sair com um novo estágio de consciência. Isso é muito legal. A gente fala de evolução. Evolução é sair de um estágio de menor complexidade, lagarta, para um estágio de maior complexidade, que é borboleta. E algo ser mais complexo não significa que seja mais difícil. Sim. Só não é tão simples. Né? Ao contrário de complexo é simples e de difícil é fácil. Então algo pode ser complexo e pode ser fácil, depende da forma que a gente está encarando esse momento. Então o convite que fica o que em nós evoluiu, quais as novas competências que nós temos para, a partir de agora, viver neste novo normal, né? Eu não gosto muito dessa definição, mas só para a gente estar conversando assim de forma geral. Então, para viver neste novo momento. E se você não pensou em nada, se você acha que nada mudou, se você não quer revisitar o seu negócio, você como pessoa, aí talvez você tenha que ficar mais um pouco no casulo. E pensar um pouco mais. Melhor tudo que está acontecendo, porque é impossível você voltar, passar por tudo isso e não acontecer nada, né? Não, eu acho que eu ouvi duas coisas que tu fala também no teu canal. Aliás, pessoal, por favor, sigam a Mazubio, é muito maravilhoso o conteúdo da Giane. E duas coisas que eu acho que são bem impactantes, que é a relação entre colaboração, né, competição e colaboração, que eu acho que muda muito depois desse contexto agora, né? Eu acho que as empresas passam a ver isso de outra forma, o que era competição e o que virou, se tornou mais colaborativo em termos de pensar nesse ecossistema de formas que todo mundo depende, né, das ações de todo mundo, que eu acho muito bacana. E tu também fala em alguns vídeos sobre a economia do feminino, que eu achei muito bacana também nos teus conteúdos, que eu acho que são pensamentos que vão aflorar, né, depois dessa fase de casulo, como tu falou aqui, adorei essa simbologia, né, para a gente voltar para as nossas vidas de uma forma diferente, né? Não sei se tu quer falar um pouquinho sobre esses dois. Claro, a gente tem a parte da competição na natureza, ela existe. O interessante é que quando a gente fala de competição na natureza, a gente geralmente está falando de um organismo tentando ser melhor que ele mesmo. Porque ele precisa desenvolver melhores habilidades para que ele possa conseguir continuar existindo, né? Continuar vivo naquele ecossistema. A gente geralmente, quando fala de competição em negócios ou entre nós e outras pessoas, a gente fala de destruir, né? E na natureza a gente não fala de destruir, a gente fala de melhorar quem você é, a estrutura, as habilidades, para você poder continuar existindo. Porque na natureza a grande briga é pela vida, é para continuar existindo. Então esse é o convite que a gente tem que começar a entender competição. A competição existe sim na natureza, mas existe para que você possa se tornar melhor. E na colaboração é algo inerente. Por quê? Porque existe uma inteligência coletiva. Então, principalmente quando a gente fala de super-organismos, né, que são formigas, abelhas, cupins, a gente fala de uma inteligência coletiva. Uma consciência de grupo muito grande. Inclusive, a gente fala de estigmergia, que é uma forma de comunicar onde eles nem precisam falar. Eles entendem só pelo funcionamento do grupo como que eles devem se posicionar, o que eles devem fazer, de que forma o grupo vai se beneficiar, de que forma a minha atitude individual beneficia o todo. Então, isso é inteligência coletiva. É esse tipo de coisa que a gente vai ter que começar a aprender também
com a natureza. E isso tudo se relaciona com a economia do feminino. Quando a gente fala de economia do feminino, a gente não fala de uma economia feita necessariamente por mulheres ou dominada por mulheres. A gente fala do arquétipo do feminino como referência para os valores de uma nova economia. Então, quando a gente olha para esse arquétipo do feminino trazendo valores para a economia, a gente traz uma economia muito mais descentralizada, muito mais consciente, muito mais sustentável, colaborativa, integrada e com a natureza, já que Gaia é a planeta Terra, é a mãe que gera a vida, então, né, o útero e tudo mais, a gente também associa, traz a natureza para o ponto central dessa economia do feminino. Então, uma economia muito mais sutil, uma economia menos agressiva e muito mais holística no sentido de impacto sistêmico que causa de maneira positiva. Então, essa é a nova economia. E essa nova economia, né, essa economia do feminino, ela conversa diretamente com a economia circular, com a economia regenerativa, com a economia colaborativa, que a gente hoje vem trazendo elas todas separadas. Essa economia do feminino, ela vem e fala assim, abraça todas elas e entrega de uma vez só. Então, é muito interessante. E é muito interessante. É muito legal que os negócios, todos os modelos de negócios comecem a pensar nisso também, né? O convite hoje que a gente faz para as empresas é: você quer se alinhar às novas economias? Você quer existir no futuro? Ou você quer construir o futuro agora no presente? Então você precisa melhorar suas competências. E dentro dessas competências, para que você possa existir nessas novas economias, está a biomimética. Sim. Pensar biomimedicamente é uma habilidade essencial. Muito legal. E também me lembro do curso que a gente tinha um site que na época eu achei assim, muito curioso. Fiquei impressionada que existia este site, né, que se chama Ask Nature. Então é um site que se propunha a ser um oráculo, né, de perguntas para a natureza. E eu não sei se isso continua sendo uma ferramenta útil, né? Esse site, tu vai lá e pergunta alguma coisa que tu quer saber, que tu tá querendo solucionar, para ver se a natureza já pensou em alguma solução para aquilo. Não sei se tu pode falar um pouquinho sobre essa ferramenta. É muito legal essa ferramenta, ela é acessível para todos, tá? É um Google da natureza. Então, assim, resumindo, asknature.org é perguntar para a natureza, é o Google da natureza. Então, em vez de perguntar para o Google, pergunta para o Ask Nature, pergunta para a natureza. E aí, você vai... É em inglês, né? Mas é uma ferramenta bem legal, a gente usa até nas consultorias, assim. A gente sempre usa como referência, a gente não se limita a ele, mas a gente usa, sim. É uma ferramenta importante. E aí você pode perguntar, por exemplo, assim... você quer criar algo que filtre água. Daí você vai perguntar lá, how does nature filter water? E aí o site já vai te mostrar vários organismos naturais que filtram água. E também vai te mostrar cases de empresas que se inspiraram na natureza para criar uma solução que filtre água. Então, assim, é bem completo, é bem legal. É claro que é um banco de dados que ele não está 100% alimentado, então... não se restrinja, né? Não se limite a olhar só para ele, mas com certeza é um ótimo primeiro passo para quando você está querendo criar alguma coisa inspirada pela natureza. Sim. É muito legal, o Google da natureza. Eu adorei. Quando eu conheci, fiquei impressionada com o site. Não sei se também tu tem alguma dica de curso, enfim, quem, né, não conhece ainda o assunto, quer saber mais sobre biomimética, quer saber onde estudar, né, onde conhecer mais. Eu sei que tu dá aula também em alguns pós, né, MBAs. Não sei se tu tem algum curso para indicar para quem quer saber mais sobre esse assunto. Sim, a gente tem, para as empresas, a gente trabalha com educação corporativa, então vocês podem falar diretamente com a Amazon, a gente entra e desenvolve um programa para levar, né, esse conhecimento, esse pensamento biomimético, essa metodologia para a sua empresa, ou também algo mais simplificado, onde a gente só trabalha um modelo de pensamento biomimético sem necessariamente levar a ferramenta. Então, é possível a gente levar isso para dentro da sua empresa, especificamente desenvolvido nos tempos e horários que vocês precisam. Além disso, para quem tem curiosidade
de aprender um pouco mais, mas sem necessariamente, né, tá assim com algo mais focado na sua necessidade, a gente tem um curso online, que é o curso de biomimética. Tem no link da descrição, tanto no meu quanto no da Mazu, nos Instagrams, então é bem fácil. Esse curso é em parceria com a WTF School. Então, é um curso totalmente online. Você tem uma introdução mesmo à biomimética, a gente não entra na parte do Biomimicry Thinking, mas já dá toda uma introdução do conceito, do que é, de cases, de como fazer gestão, enfim, é bem legal mesmo. E a gente tem também a possibilidade de trabalhar com talks, workshops, né, palestras. E tem agora uma palestra que a gente está desenvolvendo, que é junto com a Deson, que é uma consultoria de tendências de São Paulo, que vai acontecer agora daqui 2 semanas, então ainda dá para comprar os ingressos, onde a gente vai falar de tendências associadas à biomimética. Então também é possível já de participar desse evento online, que agora tudo está online, né? Então a gente tem o curso online, tem eventos online, então é bem legal que esse ainda dá tempo de comprar, ainda tem ingressos disponíveis. E para quem quiser algo mais específico, conhecer mais do nosso trabalho, né, aplicado diretamente para sua empresa, pode falar com a gente pelo Instagram ou no oi@mazu.bio, que a gente também conversa. Ótimo! Nosso tempo já está meio que terminando aqui. Mas adorei nosso papo, acho que tem muita coisa para se pensar, né? Em termos de design, eu acho que a biomimética é uma realmente ferramenta, é uma disciplina essencial, né, para guiar nossos projetos, assim. Tomara que a gente possa trocar ainda muitas figurinhas, né? Muitos projetos aí. E continuamos, então, com a nossa série de lives. Na semana que vem a gente tem a última, na verdade, que vai ser sobre comportamento, design vivo e comportamento. Então, todos convidados também para participar dessa última live que a gente vai fazer na semana que vem. Eu vou te pedir algumas dicas de bibliografia também depois, porque a gente costuma fazer no dia seguinte um post com dicas de bibliografia, então acho que vai ser super legal se tu puder, né, recomendar, né, algumas leituras para quem quer saber mais sobre o assunto também. E muito obrigada pela tua disponibilidade, adorei a conversa, sempre muito bom saber mais sobre esse assunto. Esteja sempre, né, convidada e bem-vinda. Obrigada, Paulo, fiquei muito feliz de participar. Para mim é muito legal essa troca, eu me sinto muito honrada com o teu convite, admiro muito o trabalho de vocês na Nectar. Desde quando eu te conheci, acho que a gente já criou aí uma conexão super bacana. Então, é muito bom a gente poder seguir juntas, né? E traçando um caminho, olhando para a natureza como mentora